Consumidores que têm procurado os canais de atendimento dos órgãos de defesa do consumidor para reclamar de contas de energia elétrica em valores muito acima do esperado. Douglas, você pode ajudar de que forma esses consumidores? Pois é, Célia, a gente já pediu as informações aqui da Equatorial, que é a empresa, a companhia de energia, aqui responsável pela distribuição de energia aqui no Maranhão. Então, por que isso aconteceu, né? Porque muitos comércios, lojas, elas ficaram fechados, né, durante esse período, e residências também, onde o medidor é na parte interna e o funcionário da companhia de energia não podia entrar nesses estabelecimentos agora durante a pandemia, para evitar exatamente o contágio do novo coronavírus. Então, foi feita uma média, né, dos valores das contas dos últimos 12 meses e lançado para que o consumidor pagasse. Só que a gente vai agora conversar com a Francila Soares, que é gerente de relacionamento da Equatorial, vai explicar para a gente que exatamente essa média ela foi feita de acordo com o que determina a ANEEL, quando a conta ela não pode ser medida na casa do cliente, é isso? Bom dia a todos. Pois é, Douglas, durante a pandemia do novo coronavírus, a ANEEL divulgou um conjunto de medidas visando evitar, né, a disseminação do vírus e a proteção dos nossos colaboradores e dos clientes. Então, para os imóveis onde o medidor está localizado do lado de fora, né, ou da residência ou do comércio, a nossa leitura continuou sendo realizada normalmente com a presença do nosso leiturista. Para aqueles imóveis em que o medidor está interno, ou que estavam fechados, ou que porventura havia algum impedimento de leitura, nós fizemos o que recomenda a ANEEL, um faturamento por média, né, usando por base os últimos 12 meses. Então, nessa situação, o que aconteceu muito foi que as lojas estavam fechadas, não estava tendo consumo, consumidores também de algumas residências que estavam fechadas saíram, e aí quando se surpreenderam veio a conta alta, né? Embora ali não tivesse o funcionamento, o mesmo consumo de energia. Como é que isso vai poder ser resolvido, né? Já que o consumidor viu que ele não gastou aquilo, mas ele foi cobrado? Os nossos clientes não precisam se preocupar, né? Ele pode entrar em contato na nossa central 116 ou ainda acessar a nossa agência web no nosso site equatorialenergia.com.br. Ou ainda aguardar, né, a visita do nosso leiturista. Tão logo esse cenário seja normalizado e a leitura volte a acontecer para esse tipo de imóvel, nós faremos um comparativo da leitura que foi realizada naquele momento e a cobrada nos meses anteriores. Havendo a necessidade de devolução ao cliente, ela será feita nos faturamentos seguintes. Mas o cliente tem que pedir ou a devolução ou o crédito para a próxima conta. Exatamente. O cliente entrando em contato, ele pode solicitar o crédito na fatura ou a devolução em dinheiro numa conta bancária informada por ele. Tem muita gente que aproveitou, fez o registro nos órgãos de proteção do consumidor e querendo entrar até na justiça. Mas antes tem que resolver de forma administrativa e a Equatorial está disposta a fazer isso. Isso, reforçar que nós ampliamos, nós melhoramos os nossos serviços, né, durante a pandemia. Então o cliente pode optar pela autoleitura, né? O nosso cliente ele nem precisa aguardar a visita do leiturista. Acessando o nosso site, é possível que ele, tendo em mãos a conta contrato e o CPF e uma foto do seu medidor, ele mesmo informe a sua leitura do mês e assim nós procederemos com o faturamento. Além disso, na nossa central existe uma célula exclusiva de negociação, onde esse cliente entrando em contato poderá resolver administrativamente. E o que a gente pode falar desse período agora da pandemia, que a Equatorial não pôde aí fazer o corte dos consumidores que estão inadimplentes, né? O que a SEMAR orienta a esses consumidores? Está correndo juros? Os juros, ele acontece, mas nós ampliamos, como eu falei, as facilidades para que esse consumidor não permaneça inadimplente. Hoje nós temos a opção do cliente acessar o nosso site e parcelar em até 12 vezes nos principais cartões as suas contas de energia. Além disso, nós temos um serviço que é o pagamento delivery. Esse cliente de casa pode entrar em contato no 0800 específico, solicitar a visita de um agente de relacionamento e no conforto da sua casa, né, sem a exposição de filas nos agentes bancários, poder realizar o pagamento das suas contas. Não adianta ir numa agência da Equatorial que não está funcionando por enquanto. Por enquanto, as nossas agências permanecem fechadas. Isso, só o atendimento por meio do telefone e pelo site. Através da nossa assistente virtual, que é a Clara, né, no 2055-0116,
através da nossa agência web, que é no site equatorialenergia.com.br, e ainda a nossa central 116. Então, só para a gente frisar também a questão dos comerciantes e dos moradores que não consumiram energia durante esse tempo, mas receberam uma conta com valores altos. Eles podem registrar a ocorrência no PROCON, mas é bom resolver logo direto com a Equatorial. O que nós recomendamos é que entre em contato com a distribuidora, né, que nos dê a oportunidade de esclarecer, né, se o faturamento foi realizado por média, e assim possa, a partir de uma nova leitura, que pode ser informada pelo próprio cliente ou uma visita de um agente nosso de campo, ou leiturista, poder fazer a correção e fazer a devolução, quer seja em crédito na fatura ou devolução em dinheiro. E vocês só mandaram a conta estipulada porque existe uma regra da ANEEL para isso? Está previsto na resolução da ANEEL. É uma recomendação da ANEEL quando acontece esse tipo de impedimento. Então vamos só frisar os canais de atendimento que estão liberados e estão funcionando para que o consumidor possa entrar em contato e resolver o seu problema. Através do nosso site www.equatorialenergia.com.br, através da nossa central de atendimento 116 e ainda com a nossa assistente virtual, a Clara, no 98 255 0116. Agora, para a gente encerrar, como é que fica também a questão daqueles moradores, daqueles consumidores que estão aí naquele programa assistencial para não pagar a conta ou para pagar com um valor mais baixo? A tarifa social de energia elétrica, né? Nós alcançamos já 820 mil famílias no Maranhão que receberam durante os últimos 90 dias o benefício de não pagarem, né, de isenção de 100% até 220 quilowatts de consumo. Esses consumidores agora, o governo não prorrogou, né, esse desconto, mas o programa continua, ou seja, os clientes, as famílias já cadastradas e as potenciais, nós temos hoje no Maranhão quase 400 mil famílias potenciais, poderão ainda receber o desconto de até 65% na sua conta. Isso. Tem a tarifa social e tem a questão da isenção. Como é que fica a incidência de impostos e também a taxa de iluminação pública nessas contas? Elas chegam junto ou é tudo isento, a pessoa não precisa pagar nada? A contribuição de iluminação pública para os consumidores de São Luís, ela também foi isenta, assim como o CMS, né, em todo o estado. Alguns outros municípios no Maranhão também, nesse período, adotaram a isenção, né, concederam a isenção na taxa. Mas agora, né, com o fim da medida, a taxa voltará a ser cobrada normalmente por todos os municípios do Maranhão. Então, a partir de quando as pessoas já vão receber a conta normal, sem isenção? Nesse faturamento de julho, né? As etapas de leitura que começaram já no dia 1º de julho já estão com a correção em andamento. Com o vencimento já para o mês que vem? Exatamente. Então as pessoas já têm que se programar direitinho para pagar, para não atrasar, né? A gente recomenda que os clientes busquem, né, essa boa relação com a distribuidora, aproveitando os canais que foram disponibilizados, né, visando facilitar esses pagamentos, como eu já falei, o delivery no site, a nossa célula exclusiva na central, foram todos canais criados para facilitar essa relação com o cliente, né? Ok, muito obrigado a Francila Soares, que é gerente de relacionamento da Equatorial Energia. Então todos os assuntos a gente imagina que conseguiu esclarecer aqui, viu, Célia? Porque as pessoas estão fazendo muita reclamação em relação às contas. Quem não fez o consumo porque o estabelecimento estava fechado ou a casa não estava tendo esse consumo todo, precisa entrar em contato, portanto, com a Equatorial, porque eles já estão se disponibilizando a atender todos os casos para resolver, né? Para que o valor correto seja pago. Se a pessoa quiser o crédito para a próxima conta, vai ter esse direito. Se quiser receber o dinheiro que pagou pelo que não consumiu, também vai ter essa oportunidade. É só entrar em contato direto com o canal de atendimento da Equatorial, porque por enquanto é só por telefone e internet. As agências da Equatorial não estão abertas por enquanto para atendimento presencial. São essas informações, Célia, com você no estúdio. Sem dúvida, Douglas, muitas dúvidas foram tiradas. Muito obrigada.